Tudo certo, pessoal? Vamos estudar um pouquinho hoje sobre as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. São dois tipos de curvatura. Lordose, quando é inclinada para trás, né? Um exemplo aqui da cervical, essa é uma lordose cervical. E nós temos também a cifose torácica, quando ela é côncava, né? Ela é para frente, ó. Então nós temos esses dois tipos de curvaturas fisiológicas. São aplicadas em mais de um local na coluna, como eu disse. Lordose na coluna cervical, cifose na coluna torácica, lordose na coluna lombar e cifose na cifose pélvica ou cifose sacral, né? Fica na coluna sacral. Vamos lá. A lordose, né, que é no caso da cervical e da lombar, ela é convexa, ou seja, ela é inclinada para trás, convexa ventralmente. E a cifose, no caso da torácica e da sacral ou ventral, ela é inclinada para frente, ou seja, ela é côncava. Ela é côncava para frente. Esses são os 4 pontos de inserção das curvaturas fisiológicas. A primeira curvatura fisiológica a ser desenvolvida, né, no período embrionário ainda da criança é a cifose torácica. A cifose torácica, ela se faz presente, né? Ela é criada quando a criança ainda está no seu período de desenvolvimento embrionário pela posição fetal na qual a criança fica durante o seu desenvolvimento no útero materno. Então, a posição fetal forma essa curvatura, a cifose torácica. A segunda curvatura a ser formada na coluna vertebral é a cervical, que é quando a criança começa a sustentar o pescoço, né? Aí ele forma a segunda curvatura fisiológica, que é a lordose, né? Ela é convexa para trás, ela é inclinada para trás, é a lordose cervical, que é quando a criança começa a sustentar o peso do pescoço e do crânio, né? Essa é a coluna aqui que faz a sustentação do crânio, a coluna cervical. Então, quando a criança começa a fazer essa sustentação, a criança começa a desenvolver a lordose cervical. A próxima curvatura a ser desenvolvida pela criança é quando a criança começa a ficar em pé, quando a criança fica na posição ortostática, né? Principalmente quando ela começa a deambulação, quando a criança começa a andar, né? Então ela desenvolve mais 2 curvaturas fisiológicas, sendo elas lordose lombar e cifose sacral ou cifose pélvica. Então essas outras duas curvaturas elas se desenvolvem, se fazem presentes quando a criança já está num período um pouco mais avançado do seu desenvolvimento, quando a criança já começa a andar, quando ela começa a sustentar o seu próprio peso. Aí que essas duas curvaturas se fazem presentes. Em alguns estudos, né, agora indo um pouquinho para a parte mais patológica, alguns estudos dizem que essas curvaturas, elas viram patologias, podem se tornar patologias, podem ser e desencadear uma sequência de agentes patogênicos também. Um exemplo disso é o uso do celular. A maioria das pessoas, aqui na coluna cervical, como eu disse, nós temos uma lordose. Ela é levemente inclinada para trás. Ela faz mais ou menos o mesmo movimento da evidência que eu estou colocando aqui com a seta. Ela é para trás. Porém, a maioria das pessoas quando usa o celular, a pessoa costuma se inclinar para frente, inclina o pescoço para frente, inclina o pescoço para baixo. Né? As pessoas não costumam trazer o celular à linha do horizonte, trazer o celular até a linha de visão. Elas levam a linha de visão até o celular, que muitas das vezes está apoiado no colo ou em algum outro local. Então, pode ser, né, já tem alguns casos de que as pessoas estão tendo uma adaptação postural, ou seja, a coluna está se adaptando a isso, está perdendo a curvatura, está perdendo a lordose cervical, né, está se tornando ineficaz, né, pelo mau uso que as pessoas estão tendo. Então isso aí precisa passar por uma correção postural, ou então alguns problemas sérios vão ser criados aí a médio e longo prazo para as pessoas que fazem esse tipo de utilização.
Depois disso, nós temos outras patologias. Eu vou citar aqui como hiperlordose e hipercifose. A lordose, no caso aqui da coluna cervical, ela pode variar de 20 a 40 graus. Desses 20 a 40 graus, se uma pessoa tiver de 20 a 40 graus, ela varia de anatomia de pessoa para pessoa. É uma média considerável. Acima desses 40 graus já é considerado uma hiperlordose. Por quê? A curvatura está muito acentuada. Isso prejudica a postura da pessoa. Na lombar, a mesma coisa. Uma lordose também. Deixa eu evidenciar aqui a lombar. Curvatura da lombar. A curvatura da lombar, ela pode variar de 40 a 60 graus de angulação, de acordo com a anatomia da pessoa. Porém, acima de 60 graus, no caso, ela também apresenta uma hiperlordose, ou seja, está muito acentuada, a curvatura está muito grande, isso danifica a postura da pessoa, cria uma sequência de agentes patológicos, agentes patogênicos, que vão prejudicando a postura da pessoa. Isso pode levar até a problemas mais sérios, até mesmo evoluir para uma possível escoliose, espondilose, enfim, outras doenças aí que que acometem a coluna vertebral. Aqui na coluna torácica, no dorso, aqui na coluna torácica, ela pode variar de 20 a 45 graus de angulação. Acima de 45 graus de angulação já é uma hipercifose. No caso da torácica, ela é côncava, então é uma cifose. E isso tudo é devido a correções posturais. Tem que ter uma avaliação de postura, acompanhamento de um profissional. E isso tudo são patologias que são difíceis de ser resolvidas. Elas podem ser tratadas, mas não curadas, dependendo principalmente dos graus que elas atingirem. Vamos lá. Opa. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem o vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar legal para vocês aí e até o próximo vídeo.